Nós vamos dar início nessa aula falando sobre um conceito difícil para muitas das pessoas, que é sobre a inovação. Ele é um conceito complicado porque, na verdade, inovação é uma polissemia, ele tem vários sentidos, né? Então, é importante a gente ver a distinção entre inovação, criatividade e invenção. A gente começa com criatividade, né? Lembra quando a gente falou que existem 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Todo mundo tem ideias e a gente tem ideias o tempo todo, tá? Agora, você é criativo não só tendo ideias, mas você precisa ter ideia e ter uma ação em cima dessa ideia. Ou seja, trazer sua ideia para a concretude, para o mundo real. Agora, se essa sua ideia, mais uma ação, gerar um resultado, aí você sim tem inovação. E o resultado, ele pode ser medido através de pode ser um lucro para uma empresa, uma transação monetária, mas ele também pode ser um resultado de bem-estar para a sociedade, então seria uma inovação social. Agora, se você não conseguir gerar resultado, você vai ter uma invenção que é algo novo e normalmente as empresas, as universidades acabam patenteando essas invenções. A invenção, a hora que ela sair da patente, for para o mercado e gerar o resultado, aí ela é uma inovação. Então é importante essa distinção desses três conceitos. Agora, o conceito de inovação, ele é muito ligado à criação de valor. Então, a gente está criando valor para todos os públicos de interesse. Naqueles exemplos que foram dados, por exemplo, da mãe, do bebê, do hospital, a gente conseguiu gerar valor para todos os públicos envolvidos na cena do problema. Só que inovar não é fácil, está todo mundo falando de inovação. Só que quando a gente olha as pesquisas, e essa aqui é uma pesquisa relativamente recente, 2013, apenas 4% das inovações dão certo. Por que isso? Por que será que acontece isso? E aí a gente tem que fazer essa distinção. Uma coisa é resolver um problema, uma coisa é ser criativo e conseguir resolver o problema. Agora, implementar essa solução, aí sim é você ser inovador, e aí é onde a maior parte das empresas e organizações peca. Então, por que é tão difícil e por que as pessoas têm essa dificuldade de lidar, né? Porque quando a gente fala de resolver um problema, o problema está no presente, mas a solução do problema está no futuro. Então, nós temos que pegar esse grupo que está trabalhando, essas pessoas, essa diversidade, né, que nós tínhamos falado na outra aula, que está tentando resolver o problema, e elas têm que passar por um período de incerteza, porque a solução do problema está no futuro. E essa ambiguidade, ela é inerente ao processo e incomoda as pessoas, porque as pessoas gostam dos hábitos e ter o status quo. Então, para a gente conseguir implementar uma boa solução, é importante a gente partir das necessidades humanas, entender o que as pessoas precisam, só que a sua solução ela tem que ser tecnologicamente execuível e do ponto de vista de negócio financeiro ela tem que ser viável, né? Porque às vezes a gente consegue resolver um problema com uma solução mirabolante que não pode ser nem feita execuível e nem é viável economicamente. E aqui vem a evolução dos paradigmas das empresas. As empresas, elas, na década de 60 e 70, falava-se muito em eficiência. O foco das empresas era um olhar interno, eu vou olhar para dentro e eu vou ver a vantagem de divisão do trabalho e eu vou reduzir os meus custos. Eu quero produção em massa, tá? Desde a Revolução Industrial até a década de 60, 70. Depois, na década de 80, o mundo ficou assombrado, porque os japoneses trouxeram a produção enxuta, os novos critérios de qualidade. E por que os japoneses? Eles trouxeram isso, que na época era uma inovação, era uma novidade, porque eles sempre viveram com restrições de materiais, restrições de recursos. Eles moram numa ilha onde não tem abundância. Então, eles tiveram que atacar realmente os desperdícios. E os americanos, na época, na década de 80, a indústria automobilística que não estava acreditando muito nos produtos japoneses, assim como a gente não acredita hoje nos produtos chineses, né? Eles, não, tudo bem, deixa o produto baratinho entrar japonês. Só que quando eles foram acordar, na década de 80, eles já tinham perdido 20% do mercado. E aí o mundo se mobilizou, não só os americanos, mas os europeus também contrataram um estudo global, feito pela MIT, e aí eles foram estudar o que diferencia os japoneses do resto. E eles perceberam que era essa cultura de focar no desperdício e não fazer a mais do que você precisa. Então eles começaram a trazer
vantagens com qualidade, e essa foi a era da qualidade, década de 80 e década de 90. E a partir do ano 2000, principalmente com o advento da internet, você tem que fazer melhores coisas. Então, começa a vir a inovação agora como um novo paradigma para as empresas. Então, a gente tem um primeiro estágio de eficiência, o segundo qualidade e o terceiro a inovação. Só que mesmo quando você está no terceiro estágio de inovação, você não pode deixar de fazer os outros dois. Com relação aos tipos de inovação, nós temos 3 tipos. Se a gente ficar nos mercados existentes, com as ofertas existentes, nós vamos ter uma melhoria incremental, uma inovação incremental. Agora, a gente só consegue ter as grandes inovações, as disruptivas ou revolucionárias, quando a gente parte para novos mercados com novas ofertas. E metodologias de inovação, quais são usadas hoje em dia? Quando a gente fala de gestão da inovação, a gente está se focando muito em stage gates, em funil da inovação, mas eu ainda queria retomar um assunto. A inovação, ela pode ser aberta ou fechada. Muitas empresas ainda preferem ter inovação para ficar com a tecnologia, com o conhecimento dentro do ambiente empresarial delas, mas tem empresas que já estão se abrindo. Tem empresas que estão colocando as grandes perguntas, as grandes questões que têm que ser resolvidas na internet, e tem uma coisa intermediária aqui entre a aberta e a fechada, que é você ter, por exemplo, 100 ou 150 pesquisadores e cientistas que estão cadastrados, e você coloca uma pergunta para que esse comitê ajude a empresa a resolver o problema. Bom, mas normalmente as pessoas também conhecem a inovação mais como tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e produtos. Mas inovação é muito mais do que isso, que a gente já viu exemplos. Você pode ter uma gestão da inovação, você pode ter o Stage Gates, que é o funil da inovação, com vários portões para você ir checando se o teu projeto pode ir adiante ou não, só que ele tem um problema. Essa metodologia, o Stage Gates e o funil da inovação, ela é muito linear. E se você for esperar muito para lançar essa inovação, o mercado já pode ter mudado. Tem empresas que usam o benchmarking, ou seja, quais são as melhores práticas de mercado, e elas tentam aplicar ou copiar, né, as melhores práticas. E tem os sistemas de sugestões, que são as caixinhas de sugestões que as empresas têm, que elas são muito boas, mas também são perigosas. Porque você tem que ter um grande staff para trabalhar nisso, uma equipe muito grande, porque se as pessoas colocam sugestões, mas elas não têm feedback, elas ficam muito mais decepcionadas do que motivadas. A maneira que nós vamos olhar aqui, que eu falei desde o início, é pela resolução de problemas. Então, nós vamos inovar dessa maneira. Você pode ter, como a Toyota, melhorias contínuas, incrementais, pequenas. O Design Thinking, que é uma metodologia criativa para a solução de problemas. Ou tem o TRIZ também. O TRIZ é uma metodologia russa que foi desenvolvida, onde eles conseguiram categorizar, acho que em 40 classes, os problemas. Ou seja, os problemas acabam tendo padrões e vão se repetindo. E eles fizeram uma análise de milhares de patentes para chegar nessa metodologia TRIZ. Agora, a resolução de problemas é uma preocupação antiga. Tem um filósofo famoso chamado Karl Popper, que ele escreveu um livro falando que a vida é resolução de problemas. Então, a ciência avança resolvendo problemas. A medicina, ela precisa saber, quando a gente vai no médico, ele quer saber quais são os sintomas, o que a gente está sentindo. Porque ele precisa entender qual que é o problema. A engenharia resolvendo problemas também, a administração, o design. Então, os problemas têm que ser encarados como grandes oportunidades de inovação. E os métodos analíticos para resolver os problemas lineares que a gente viu lá na primeira aula, eles são decorrentes das ferramentas de qualidade, né? Principalmente dos japoneses. Então, você tem o GUT, gravidade, urgência e tendências, o diagrama causa e efeito, o diagrama de Pareto, o brainstorming, cartas de controle ou um histograma. E aí, essas metodologias, essas ferramentas foram exportadas para métodos de solução de problemas para a área administrativa. Então, você tem ações corretivas, a ISO, o PDCA, né, que é o Plan, Do, Control and Act, o MASP, que é método de análise e solução de problemas. Tá? Mas esses problemas todos, eles são para problemas lineares, solução de problemas lineares. Então, a nossa abordagem vai ser uma abordagem de inovação como um processo de aprendizagem, e a gente quer transformar a experiência do consumidor criando o valor percebido. Tá? E para isso a gente está propondo uma revolução de Copérnico, ou seja, as empresas elas têm que sair do centro.
como antigamente Ptolomeu achava, né? Que a Terra era o centro do universo. E a gente tem que colocar as pessoas no centro, por isso que a gente fala que a inovação é centrada no ser humano, e aí a estratégia vem do mercado para dentro da empresa. E aí dentro dessa economia de serviços, tiveram dois especialistas, Pine and Gilmore, que lançaram um livro sobre a experiência da economia, o marketing de experiências, onde você tem a extração de commodities. Se você agregar valor, você passa a ter bens de consumo. Se você agregar mais valor, você vai entregar serviços. E se você agregar mais valor, você vai ter um estágio de experiência. E para vocês que vão trabalhar com educação, não se esqueçam, a educação é um serviço. Então a gente tem que estar sempre agregando valor para esse serviço. Então, os princípios para criar cultura de inovadores, e o nosso foco é muito mais pensar nos modelos mentais das pessoas para ter inovadores do que propriamente a gestão da inovação. Primeiro, confiança, que a confiança leva à colaboração. Segundo, comunicação, a gente já tinha falado sobre melhorar a comunicação com desenhos e com protótipos. E o terceiro é o pensamento integrativo. O pensamento integrativo, a gente conseguir integrar o raciocínio indutivo e dedutivo com o raciocínio abdutivo, que é o e se. A gente conseguir levantar as perguntas. Então, é juntar o pensamento lógico com o pensamento indutivo. Agora, tem coisas que são muito importantes para a inovação, né? Principalmente a inovação dentro de ambientes de escolas, de universidades e de empresas. O espaço. O espaço, ele define o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de Stanford, onde eles têm um ambiente agradável, lúdico, onde as pessoas podem trabalhar, fica aberto 24 horas por dia. Se o time está focado em resolver um problema, ele pode ir na escola. Muitas ferramentas, né? Para o quê? Para conseguir prototipar e tangibilizar as ideias da equipe. A gente tem que confiar no processo. É importante ter um processo para a inovação. E o processo, ele começa do mundo concreto. A gente tem que fazer uma coleta de dados, depois a gente volta para o mundo abstrato, que é o escritório, e a gente faz análise e síntese. Eu vou abordar com mais detalhes depois esse processo. Mas o importante é dizer que não é um processo linear, ele é um processo caótico. Tá? Mas a gente tem que confiar no processo. Colaboração, também muito importante. Design e inovação são fenômenos sociais porque acontecem na interação dos contextos sociais. Também é sobre o trabalho em equipe, que a gente já falou da diversidade. Tá? E, hoje em dia, as organizações estão à procura das pessoas que têm o perfil T. Ou seja, cada membro da equipe tem um profundo conhecimento num campo, ele tem um conhecimento muito forte, por exemplo, um engenheiro, ou um administrador, ou um biólogo que faz parte da equipe, mas ele também tem que ter a capacidade de conversar com as outras pessoas e de ter uma abordagem holística para poder melhorar a comunicação dele. E a importância da tangibilização das ideias, né? Então, fazer protótipos, podem ser desenhos ou pode ser usando material barato, algo que tangibiliza a sua ideia. Então, tem o brainstorming, que é muito usado para geração de ideias, mas também tem o protostorming, que é geração de muitos protótipos para poder pensar. Então, a gente prototipa para aprender e aprende prototipando. E isso traz uma aprendizagem acelerada, né? Quando a gente tira a ideia da cabeça e leva para o mundo real. E aí a inovação na educação, tem um exemplo aqui, depois vocês podem olhar na internet, da Califórnia, que é a Nova Escola. A partir desses exemplos, então, a gente vai dar uma olhadinha agora em mais detalhes nesse processo de inovação que está sendo usado. Esse é o gráfico que mostra a inovação como um processo de aprendizagem. Tá? Ele começa no mundo concreto, vocês se recordam dos exemplos que a gente viu das soluções de problema no Nepal, na África. Então, não adianta você querer resolver o problema do escritório ou no seu computador. Você tem que primeiro coletar muitos dados, mas ir para o mundo concreto e entender o problema. Esse é um ponto de análise, né? Ou seja, os dados estão lá disponíveis, você vai coletá-los. Então, aqui nós temos uma fase que vão ter pesquisas qualitativas, quantitativas. Depois disso, a gente vai para o reenquadramento e, nesse momento, nós vamos falar, bom, o problema a ser resolvido não era bem o desafio inicial, o problema é outro.
e a equipe tem que estar motivada para resolver o problema. Só que até aqui nós estamos falando de análise. Até aqui os dados estão disponíveis, a gente apenas coletou os dados e reformatou para reenunciar o problema. O processo criativo começa na síntese, daqui para cá. A partir disso, então, a gente faz uma pergunta, porque o processo criativo, principalmente o brainstorming, ele acontece a partir de uma boa pergunta. Então, a gente vai fazer uma pergunta para desafiar o problema, fazemos o brainstorming, vamos gerar várias ideias, e aí nós vamos fazer um protótipo, alguns protótipos, e levar para o mercado. Então, é uma volta do escritório para o mercado, né? Com um protótipo que vai nos ajudar a poder se comunicar com a equipe e com o mercado. Então, essa primeira fase, que é a fase de coleta de dados, é uma fase muito empática, né? E empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. Então, sentir o que o outro está sentindo, ver o que o outro está vendo, tá? E ter a experiência do outro. Tem exemplos, se vocês puderem depois entrar na internet, no YouTube vocês vão ver um exemplo do MIT. Eles têm um laboratório de envelhecimento que chama Aging Lab. E eles têm uma experiência que eles mostram a filmagem desse macacão que acaba restringindo os movimentos para você fazer desenvolvimento de produtos e serviços para a terceira idade. Então as pessoas têm que sentir qual que é a dificuldade. Depois você vai para a parte do reenquadramento, é o ponto de vista, ou seja, qual que é o meu problema? Então eu tenho que pensar como usuário, qual a necessidade dele e que insights a equipe gerou para eu poder falar, o problema é esse agora que tem que ser resolvido. Aí a gente vem para a parte de criação, que é a geração de muitas ideias, então é quantidade e não qualidade. E finalmente vem a implementação. Nessa parte aqui da criação, a gente gera ideias e começa a fazer protótipos, porque é a migração do mundo abstrato para o mundo concreto já. E nessa implementação, a gente vai tangibilizar ideias. Neste caso, é um caso tradicional, antigo, uma equipe de designers estava conversando com uma equipe de médicos, eles não estavam conseguindo se entender. Então, um dos designers pegou um pincel atômico é antigo, né? Tinha um tubinho de filme com um pregador e ele amarrou tudo com uma fita. E ele perguntou, é isso que vocês estão querendo? Porque era para fazer um equipamento para operação na garganta. E aí os médicos falaram, era isso que a gente queria. Então, os protótipos, eles podem ser produtos, mas eles podem ser serviços, experiências, podem ser espaços, histórias. E ele nos ajuda a entender como é que funciona, como é que ele se parece e como é que ele interage. Então, a gente pode acabar prototipando até uma fila, até o atendimento numa padaria, através de simulações. Então, com isso daqui, a gente encerra essa parte do processo da inovação centrada no ser humano.